Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor. De Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um momento de oração, de partilha da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no texto que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 ao 24. Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesse mês dedicado às missões, onde a Igreja nos convida a meditarmos sobre esse tema das missões, sobre o sentido da vida missionária, o texto de hoje, segundo Paulo, ele traz para nós algo muito importante que precisa ser a base da pregação cristã. E aqui quando eu falo precisa, não é porque ela não é, ela é a base da pregação cristã, mas é porque muitas vezes nós vamos deixando de lado. Muitas vezes nós que pregamos, muitas vezes nós que buscamos, muitas vezes nós que queremos ouvir pregações, ou seja lá o que for, nós buscamos outros meios. E qual é a base da pregação cristã? É Cristo crucificado. Por isso que Paulo vai dizer aqui para nós nesse texto, o versículo 22, ele diz para a gente, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Tanto o povo judeu, ele era muito reconhecido. Por conta disso, ele pedia sinais de Deus a todos os momentos. A gente vai ver no Evangelho, ele sempre pedindo sinais a Jesus, mesmo Jesus fazendo os milagres que faziam, mesmo Jesus fazendo o que fez, mas eles ainda pediam sinais a Jesus. E a gente tem os gregos, como nós bem sabemos, os pais da filosofia, onde eles buscavam cada vez mais esse conhecimento, a sabedoria. Mas o que é que acontece? Paulo nos ensina que sejam judeus, sejam gregos, seja qualquer o povo que for, nós somos chamados a buscar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus é uma sabedoria totalmente diferente da sabedoria humana, porque a nossa lógica humana difere da lógica de Deus. A nossa lógica humana é uma lógica corrompida por conta do pecado. A lógica de Deus é uma lógica perfeita. Então Paulo ele fala aqui para a gente justamente sobre para termos esse cuidado. Por isso o versículo 23 ele fala para nós, porém, proclamamos Cristo crucificado. Então, a base da nossa missão, a base da nossa vida precisa ser Cristo crucificado. Nós precisamos buscar a Cristo, nós precisamos querer viver com Cristo. E querer viver com Cristo é também querer viver a cruz com Ele. É estar preparado de corpo e de alma para ser crucificado junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ficar atento quanto a isso, para que nós não fiquemos simplesmente pedindo os sinais da parte de Deus, simplesmente buscando a sabedoria humana, mas desvirtuando o sentido, o real sentido da missão, que é crucificar junto com nosso Senhor Jesus Cristo, para assim podermos ressuscitar junto com Ele. Aí é a base da pregação cristã. Muitas vezes nós ficamos imaginando o que vamos fazer para atrair as pessoas para o grupo de oração, o que vamos fazer para atrair jovens para a igreja. E aí, em meio a esses pensamentos, então nós temos visto
surgir muitas vezes dentro dos nossos grupos de oração, dentro em outros setores, outras pastorais, grandes aberrações, sejam com as liturgias, muitos vão lembrar disso e vão saber muito bem do que eu me refiro, né? Sejam dentro dos grupos de oração onde tem sido muitas vezes nós podemos perceber pregações voltadas simplesmente como se fosse para a autoestima do que realmente para a conversão, né? Seja pessoal, seja das pessoas. Então é importante perceber isso. O que eu preciso fazer para atrair as pessoas para nosso Senhor? Eu preciso simplesmente transparecer Deus para os demais. A minha vida precisa ser essa vida que transparece Deus para os demais. Então, ou seja, eu preciso buscar a loucura da cruz. Por isso que Paulo fala aqui, a cruz é loucura. Porque quem é que vai querer ser crucificado? Quem é que vai querer sofrer as perseguições? Quem é que vai se alegrar-se em meio às necessidades? Alegrar-se em meio às perseguições? Vai encontrar motivos ainda para alegrar, para bendizer a Deus. Então, ou seja, isso é uma loucura para as pessoas da sociedade. Isso é uma loucura para muitos lá fora, que vão dizer em meio a essa crise, em meio à pandemia, em meio a tantas coisas, então eu lá tenho motivos de agradecer? Tem. Nós temos motivos de agradecer. Porque, primeiro motivo, Deus nos deu uma vida, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de recomeçar. Então não importa a circunstância, né? Eu preciso adorar a Deus. E para que eu tenha essa mentalidade, eu preciso ter isso em minha mente também, gravado, bem guardado na minha mente. Eu preciso buscar a loucura da cruz. As nossas pregações, muitas vezes a nossa vida está voltada simplesmente para aquilo. Vai ser bênção, vai ser só vitória, venha para Jesus que a sua vida vai ser mudada. Vai sim, meu irmão, vai ser mudada, da água para o vinho, mas vai ser provada no fogo, como vai nos dizer Eclesiastes 2. Mas vai ser uma vida provada de vitórias, mas que isso não vai te isentar de passar pela cruz, assim como nosso Senhor passou. Jesus já nos diz, quer me seguir, renunciar a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a base da ação cristã. Por isso que Paulo vai dizer aqui para nós, nós proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, porque para a sociedade daquela época era loucura viver aquilo que eles viviam, doar a vida da forma como eles doavam. Da mesma forma hoje na nossa sociedade, hoje para muitos, talvez no seu círculo de amizade, na sua família, com as pessoas do seu trabalho, ou seja, da onde você convive, né? Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer, isso é loucura, não existe, para que você está perdendo tempo, você está vivendo algo, uma ilusão, né? E as pessoas vão olhar para tudo isso e achar que é loucura, porque para eles é loucura, mas você sabe da semente que foi plantada no seu coração, do quanto arde o seu coração quando escuta a palavra de Deus, quando escuta a voz de Deus te chamando. Por isso que nós possamos compreender isso. A base da nossa pregação, a base da nossa vida, da nossa missão é a cruz de Cristo. Nós anunciamos Cristo crucificado, loucura para os pagãos, loucura para os judeus. Então, seja o que for, Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa ser Cristo crucificado. É a base da nossa missão. Então que nós possamos pedir realmente a Deus hoje essa graça de sermos verdadeiramente loucos por Ele, de abraçar a cruz que Ele nos confia e de fazer da nossa vida uma verdadeira missão. Que possamos doar a nossa vida, a exemplo dos santos, que possamos verdadeiramente doar a nossa vida inteiramente por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos perguntamos e achamos que para que as outras pessoas voltem é preciso grandes mudanças lá fora, nas outras estruturas, mas nunca paramos para perceber que muitas vezes a mudança precisa começar a partir de mim. Santa Teresa de Calcutá, quando indagada, perguntada sobre o que ela mudaria, né, na igreja, ela falou justamente sobre isso. Eu mudaria a mim e a você. Tanto os santos nos ensinaram, teremos uma eternidade para descansar, mas precisamos gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. Então que possamos compreender isso. A missão é anunciar Jesus Cristo, levar esse Deus de amor, de misericórdia, de paz, mas também de justiça a todas as pessoas, para que possam ter esse verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, concluindo assim, peçamos juntos nesse momento que o Senhor Ele nos ajude na nossa missão, que Ele nos ensine, que possamos, assim como São Padre Pio, possamos rezar também cotidianamente
pedindo: fica, Senhor, comigo, pois tu sabes quão facilmente eu te abandono. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Que o Senhor possa nos ajudar na missão, que possamos compreender que a missão é doação, a missão é crucificar-se com o Senhor para ressurgir, ressuscitar com o amado. E nós pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela nos auxilie, ela que é esse exemplo de missionária, que nos auxilie a amar cada vez mais a Deus e aos irmãos, assim como ela também amou a Deus, amou ao seu Filho e amou a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos no amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.